Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de reflexão aqui no nosso canal do Lar Irmã Zarabatana no YouTube. Espero que todos aproveitem bastante as reflexões de hoje. Estão todos convidados a participarem das nossas reuniões, nossas sessões virtuais que ocorrem às sextas-feiras às 8 horas da noite, através do Google Meet. Aqui abaixo, na descrição da palestra, vocês encontram várias formas de entrar em contato com a nossa casa, inclusive o e-mail do Lar Irmã Zarabatana, para onde vocês podem direcionar os nomes de pessoas doentes, queridos do coração já falecidos, para as nossas preces, para as nossas irradiações. Mas convidamos aqueles que se interessem por enviar os nomes, que participem das reuniões. É importante a presença das pessoas que encaminham os nomes durante as nossas sessões de prece, unindo a sua própria vibração com a vibração do grupo, fortalecendo então o envio daquelas irradiações para aquele doente, para aquele desencarnado. Esse é um convite que nós fazemos a todos de uma forma muito carinhosa. Estejam conosco, participem. Nas sessões nós temos não só as preces e radiações, como temos também um momento da fluidificação da água, temos também o passe virtual. Tem sido uma oportunidade importante que, através da técnica, da tecnologia que nos é disponibilizada hoje em dia, uma forma de estarmos juntos, reunidos. Aproveitem, meus irmãos, estejam conosco. Lar Irmã Zarabatana e toda a sua equipe, encarnada e desencarnada, terá sempre muita alegria de receber a todos vocês. Nesse momento, eu convido a todos para fazermos uma singela prece inicial, para podermos começar a nossa reflexão de hoje, que é sobre respirar, meditar e orar. Vamos começar respirando profundamente. Isso. Vamos deixar lá fora todos os problemas, todas as questões do dia e vamos nos concentrar no momento presente, elevando o pensamento ao Mestre Jesus, pedindo ao nosso querido do coração que nos envolvam em luzes, em bênçãos, que permita que a falange de Irmã Zarabatana esteja aqui presente conosco, nos envolvendo e amparando, nos auxiliando a apreender da melhor forma possível os conceitos que vão ser apresentados, para que eles possam, de alguma forma, nos auxiliar no nosso dia a dia, no nosso enfrentamento das nossas questões diárias, da nossa vida de encarnados, que nós possamos, então, nesse momento, com as bênçãos do Mestre Jesus, começar a nossa reflexão, nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, meus irmãos, eu trouxe para compartilhar com vocês uma frase que particularmente me diz muito ao meu coração, e diz que respirar profundamente é como sentir Deus nos abraçando por dentro. Essa frase, ela vem também em outras roupagens, de outros formatos, trouxe mais uma para nós. O corpo dói, a alma dói, mas a gente respira fundo, se renova e se cura, porque Deus é o ar. E quando respiramos fundo, Ele nos abraça por dentro. Essa ferramenta é uma ferramenta muito importante e muito subvalorizada e subutilizada pela maioria dos encarnados. A maioria das pessoas respira para sobreviver, mas não para atentar no quanto a respiração, de forma consciente, pode nos auxiliar. Vamos ver só essa reflexão a respeito da respiração. O que acontece quando nós respiramos profundamente? Quando a gente respira profundamente, o nosso corpo entende que nós não estamos em perigo, que nós podemos relaxar, liberando então substâncias calmantes no nosso cérebro e, consequentemente, no nosso organismo. Os músculos ficam menos tensos, os batimentos cardíacos eles se desaceleram
e nós somos invadidos então por uma sensação interna de paz. Veja só se isso não faz sentido. Desde a ancestralidade, desde a época das cavernas, desde o momento em que nós, humanos, tínhamos que caçar para sobreviver ou fugir do predador para sobreviver, esse modo de luta ou de fuga em que nós nos colocávamos, ele vinha sempre acompanhado dessa respiração acelerada, de batimento cardíaco acelerado. Quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos envoltos em questões da nossa vida cotidiana que nos levam para um estado vibratório agitado, seja tenso, enraivecido, entristecido, preocupado, estressado, nós entramos nesse modo automático de luta e fuga. E naquele momento em que nós estamos nos sentindo ansiosos, deprimidos, estressados, se a gente para e faz uma respiração profunda, uma respiração consciente, nós informamos a nossa mente, ao nosso cérebro e, consequentemente, ao nosso corpo, que nós não precisamos nem lutar nem fugir, que nós podemos ali respirar porque não há perigo. Estamos dando para o nosso interior a informação de que nós estamos em calma. E é isso que nós precisamos. Podemos utilizar essa ferramenta da respiração consciente, da pausa respiratória, para trazer, para introjetar, para fazer uma informação introspectiva de que está tudo bem. Então a gente para, acalma, respira, acalma. E aí então nós vamos acessar um padrão mental que vai nos auxiliar a encontrar soluções, a enfrentar melhor aquilo que nós temos que enfrentar. Para a gente sair do modo bate-pronto, para a gente entrar num modo mais pacífico de ser. Bom, a respiração, ela é sim uma interação que nós fazemos com todo o universo, a todo momento. Quando nós respiramos, nós estamos pulsando vida. E esse movimento nos preenche, nos revigora. Inclusive, é uma das formas que nós temos de aprender, de absorver o prana, que é essa energia vital tão importante para a nossa sobrevivência. Então, respirar conscientemente, essa ferramenta, ela reduz o estresse, ela promove a concentração, ela acalma e melhora o nosso sistema imunológico. Vamos ver essa frase, ela promove concentração. O que é que nós buscamos? O que nós necessitamos quando nós entramos, por exemplo, queremos entrar num estado meditativo, ou num estado de oração, ou num estado receptivo de fluidos, por exemplo, no momento do passe, é uma maior concentração. Então, a respiração consciente, esse movimento do respirar conscientemente, vai colocar todo o nosso sistema em maior condições de concentração e um maior estado receptivo. Eu gosto muito dessa frase e utilizo com todas as pessoas com as quais eu tenho a oportunidade de fazer algum contato através de terapia vibracional e energética, que eu gosto muito, que é uma das coisas nas quais eu me envolvo diariamente, porque me faz muito bem e também me faz muito bem compartilhar isso com as pessoas. Eu sempre digo, gente, inspira, respira, não pira. Utiliza esse é o segredo. Para, respira em cima da situação, inspira profundamente, expira aquela tensão, olha em volta, vê o momento presente, que às vezes aquilo que você está ali mergulhado naquela ansiedade, naquele medo, naquela tensão, naquela raiva, naquela angústia, naquele medo,
naquele sentimento de revolta, de mágoa, de tristeza, para, respira, olha em volta, vê o que efetivamente está acontecendo no aqui e no agora e modifica o padrão vibratório, muda aquele estado, vai procurar fazer algo que vai te tirar daquele estado em que você se encontra. E o primeiro passo, importantíssimo, inspira, respira em cima daquela situação, não pira, não se permita enlouquecer diante daquele quadro. Volte para dentro de si e volte para a sua força interior para conseguir ultrapassar aquele quadro, aquela situação. Comece respirando. E daí nós passamos a uma reflexão sobre a meditação e a oração. Mas antes da gente voltar, antes de a gente começar a falar de meditação e oração, eu gostaria de trazer para vocês uma coisa a respeito da respiração. Enquanto espírita que somos, ou simpatizantes da doutrina espírita, muitos que acessam os nossos vídeos, que vêm ao canal do Luiz, são simpatizantes da doutrina espírita, eu trouxe para nós uma informação a respeito da respiração corroborada por um espírito. Porque a doutrina dos espíritos, o que ela é? Ela é formada pelas respostas, orientações, mensagens que os espíritos que estão em outra dimensão trazem para nós aqui na nossa dimensão, na terceira dimensão. Então eu trouxe para nós uma mensagem, na verdade, uma sugestão do espírito da doutora Anísia da Silveira. A doutora Anísia da Silveira desencarnou no ano de 1999 e ela ficou muito conhecida pela psiquiatria humanizada que ela praticava junto aos seus enfermos, aos seus pacientes. E a doutora Anísia, através da psicografia da médium Iraci Campos Noronha, trouxe um conteúdo muito, muito relevante para nós, para ajudar a nós encarnados a lidarmos com as nossas questões psíquicas, emocionais, na mesma linha, fazendo um trabalho paralelo ao trabalho de Joana de Ângeles, vindo nos auxiliar nessas questões psicológicas. E a doutora Anísia, ela fala no capítulo, um dos capítulos, até acho que é no capítulo onde ela fala sobre ansiedade, eu até marquei aqui para nós. Você vê, o espírito Anísia da Silveira nos convidando a respirar. E ela diz, o movimento, ela diz, o exercício de hiperventilar, ou seja, trazer essa respiração profunda, ajuda a desacelerar a mente e nos auxilia a fazer as nossas reflexões. O movimento de inspirar e expirar, diz ela, inspirar e expirar longamente, quando se está, por exemplo, no estado de ansiedade, simboliza para o indivíduo um dispositivo de expelir o que o está afligindo. Ela nos convida, respire fundo, lenta e compassadamente, pelo tempo máximo que você conseguir, pois isso ajuda a diminuir o estresse, fornecerá mais oxigênio ao cérebro, desacelerando e facilitando a concentração. Então, ela até traz nesse capítulo, em seguida, ela dá uma técnica. Inspire profundamente entre 5 e 7 vezes por minuto. Lentamente, inspire o ar, prenda a respiração por 2 a 4 segundos e depois expire o ar lentamente até esvaziar os pulmões. Repita até perceber que está respirando profundamente e que a musculatura do seu corpo já está menos contraída, a mente já está desacelerada
e com maior clareza de pensamentos. Você vê, com esse convite, com essa sugestão da doutora Anísia, ela fala, quando fazemos a respiração, isso nos auxilia inclusive a relaxar. E o relaxamento é o primeiro passo para o exercício, para a prática da meditação. A diferença entre meditação e oração é que na oração nós nos colocamos numa postura muito ativa de quem pede, de quem agradece, de quem louva, mas nós estamos falando. Normalmente na oração nós nos comunicamos, nós nos expressamos, nós falamos, nós emitimos algo. E a meditação, ela nos convida a silenciar para poder ouvir melhor as respostas. Porque se nós só falamos, nós não nos permitimos ouvir. A meditação, segundo o espírito Joana de Ângeles, por exemplo, ela é muito necessária. E Joana nos traz a seguinte reflexão. Ela diz o seguinte: para nós, indivíduos contemporâneos, as pressões e excitações do mundo agitado e competitivo, bem como as insatisfações, as rebeldias íntimas, agora as preocupações e os medos por conta de tudo que o nosso planeta está vivendo, isso tudo gera um campo de conflito na personalidade. Então, a meditação, ela propõe uma terapia de refazimento, conduzindo o indivíduo aos valores realmente legítimos pelos quais ele deve lutar. Porque se nós nos colocamos à mercê de toda essa pressão externa e que cria comoções internas muito grandes dentro de cada um de nós nos afastamos do nosso eu verdadeiro, do nosso eu superior, da nossa centelha divina, daqueles valores legítimos que são os valores que nós viemos desenvolver como encarnados que somos, desenvolver, aprimorar, para levar conosco como patrimônio nosso, patrimônio espiritual, que é aquele patrimônio que a traça não vai roer. Então, Joana de Ângeles nos convida à meditação, a utilizar a prática da meditação. E ela diz, para meditar, não se faz necessário uma busca de fórmulas ou de práticas místicas, ou imposição de novos hábitos em substituição de hábitos anteriores. Eu me identifiquei muito com essa fala de Joana de Ângeles, porque para mim, da minha vida pessoal, aconteceu muito assim. Eu acreditava que meditar fosse uma coisa muito difícil, até impossível de conseguir. Eu atribuía a meditação a umas fórmulas ritualísticas mesmo. Eu associava muito com aquilo que nós vemos que é importado, por exemplo, das práticas orientais, da prática do hinduísmo, aquele posicionamento e posições no corpo, sentados, utilizando mantras, utilizando repetições de palavras, sons, diapasão específico para conseguir alcançar um estado tal que nos levasse a um estado meditativo, contemplativo. Bom, isso tudo, essas práticas, elas existem e são utilizadas por muitas pessoas ao redor do mundo. São práticas justas e válidas. Mas se nós, enquanto ocidentais, que não nos afinizamos com essas práticas, se nós ficarmos achando que para meditar a gente precisa disso, senão a gente não vai meditar, a gente nunca vai conseguir começar, porque a gente já vai começar partindo da premissa de que é difícil. E se a gente parte dessa premissa, se a gente cria essa crença limitante, a gente não consegue fazer. Então, a Joana de Ângeles, ela fala algo que me fez, que tem muito a ver com a prática diária que eu consegui implementar na minha vida e que é real e que me ajuda tremendamente. E que eu compartilho aqui com vocês e digo para vocês, é possível sim
a gente meditar. É possível a gente silenciar a mente, nem que seja por alguns momentos, alguns minutos diários, mas é possível. Não é uma coisa fora do comum, fora do normal, inacessível, só acessível para os yogis. Não, nós conseguimos. Se a gente se propuser a fazer isso, a gente consegue acalmar. Isso é uma bênção para nós, é algo muito bom para o nosso estado mental, para o nosso espírito na nossa atual jornada. Joana diz que a respiração calma e profunda, em ritmo tranquilo, é fator essencial para o exercício da meditação. Então vamos começar aquietando, sossegando, respirando e depois promover um relaxamento dos nossos músculos, relaxamento ponto a ponto, eliminando os pontos de tensão, né? Relaxando tanto o espaço, tanto o corpo, cada partezinha do nosso corpo, sentindo que nós estamos realmente relaxados e expulsando, então, essa ansiedade e uma falta de confiança de que a gente não vai conseguir meditar. Vamos sim, vamos fazer disso de uma forma tranquila. Aqueles que quiserem, procurem, experimentem fazer um pouquinho de cada vez. Qual seria o objetivo? Manter-se sereno depois e imóvel o tanto quanto fosse possível, para silenciar a mente. Nós produzimos milhares de pensamentos por dia. A nossa mente está em constante funcionamento. Nós produzimos pensamentos e nós captamos pensamentos. Então, se nós nos propusermos a colocar a nossa mente em estado de quietude e de silêncio mental, é como se nós tivéssemos, vamos imaginar nossa mente um grande aquário e os pensamentos fossem peixinhos. Num primeiro momento, a gente vai ver aquele aquário cheio de peixinhos. Vamos imaginar uma rede delicada onde nós vamos, identificamos o pensamento, a gente retira aquele pensamento delicadamente do nosso aquário mental. Vamos retirando um por um, e se mais algum entrar ali no aquário, a gente retira. Cada vez mais a gente vai se perceber mais capaz de ir esvaziando a mente e acessando um silêncio interior maior. Quanto mais a gente aquieta a nossa mente, mais a gente se esvazia do ego. E quando a gente se esvazia do ego, a gente se percebe fazendo parte do todo. E o que é o todo? O todo é Deus. O todo, essa que nos engloba a tudo e a todos, em todo o universo, é a mente divina. Então, se a gente esvazia a nossa mente das nossas questões atribuladas, egóicas, do nosso dia a dia, na nossa produção mental que não para, se a gente se permite acalmar, a gente consegue esvaziar o ego, a mente egóica, e se associar e fazer um link, fazer uma ponte para com essa mente superior. Então, é o nosso eu superior acionando, acessando ao eu divino, ao Deus. Nós temos Deus em nós através da centelha divina, nós temos Deus em nós e nós estamos em Deus. Então, esse convite à meditação vai fazer com que a gente acesse esse estado. Esse momento não deve ser de interrogação do intelecto, é um momento de silêncio. Não se trata de fugir da realidade objetiva, mas de superar durante alguns momentos essa realidade objetiva. Não se persegue um alvo à frente, é sim uma harmonização como um todo. Então não é a busca de alcançar algo, é harmonizar como um todo. O indivíduo na sua totalidade, ele medita, ele se realiza, se liberta da matéria, dessa pressão do aqui e agora, penetrando então numa faixa do mundo extrafísico. Então, Joana de Ângeles nos diz que uma das diferenças entre quem medita regularmente e aquele que não faz é a atitude mental que cada um
que cada um desses vai apresentar diante dos problemas da vida. A criatura que medita regularmente age com mais paciência ante a dificuldade, enquanto que aquele que não procura essa prática vai reagir com a desesperação. É aquela diferença do estado de luta e fuga e o estado de paz interior. É como quase que enviar para o nosso cérebro diariamente ferramentas necessárias para que ele entenda que, diante dos embates da vida, diante das situações difíceis, não precisa, a primeira resposta, a de imediato, não é aquela em que a adrenalina vem a toda. E que esse tempinho que o cérebro dá, o cérebro mais relaxado, o cérebro que medita, dá esses segundos de diferença que ele dá para uma resposta a uma situação, às vezes são os segundos que ele necessita, por exemplo, para não dizer uma palavra áspera, para não dar uma resposta enviesada num momento, por exemplo, de uma discussão ali, numa situação, num relacionamento pessoal. É aquela reação que a pessoa tem diferente diante daquele problema no trânsito, né? Diante daquela discussão ali no dia a dia, diante de uma notícia difícil, uma notícia dura. Então, a Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles nos diz isso. Há diferença entre aquele que medita e aquele que não o faz. A atitude mental desse espírito é diferente. Então, essa frase eu também acho interessante, essa reflexão, deixar-se ir cada vez mais para o profundo de si, nesse silêncio da mente. Acalme seu coração, respire, expire e inspire-se. Visualize um lugar seguro e o habite esse lugar em pensamento. Que o relaxamento resplandeça a sua paz. Porque nesse momento em que a gente se respira, inspira, expira, se acalma, quando ele fala inspire-se, é no momento do silêncio que muitas das vezes as camadas nós somos como uma cebola cheia de camadas, o nosso subconsciente tem muitas camadas. Por vezes, através da meditação, nós acessamos camadas do nosso inconsciente, elas podem não vir à tona naquele momento. Às vezes a gente está com um problema para resolver, a gente vai e medita. E a gente tem aquele problema, a gente pode meditar, não precisa ficar pensando no problema. A gente sabe que a gente tem aquele problema, a gente pode se colocar na postura de vou meditar, vou silenciar a minha mente com o propósito de resolver esse problema. Não que a resposta vá vir naquele momento da meditação, mas por vezes é após ter terminado a meditação, é após a pessoa ter voltado para a sua dinâmica do dia a dia, é que vem aquele insight, é que vem aquela resposta. Porque é o nosso eu superior que acessou a resposta que nós precisávamos. E aquela resposta vem numa questão, às vezes vem numa ideia, às vezes vem na atração de uma pessoa, ou de uma circunstância, ou de um local, ou de algo que vai nos ajudar a resolver aquilo. Porque quando nós meditamos, colocando um problema, por exemplo, nós entramos num estado meditativo, que em seguida pode se transformar numa oração, né? Porque nós entramos no estado de concentração, de contemplação, e nós podemos entrar no estado devocional, de devoção. Essa palavra, ela me trava a língua. É o estado de devoção. É quando nós fazemos aquela concentração que nós estamos alcançando, né, aquele silêncio da mente através da meditação, nós nos conectamos a Deus, né? Então, esse estado de devoção muito profundo e muito íntimo, quando nós conversamos com Deus, nós aí podemos levar
passar então para a nossa oração, né? Passar para um estado em que nós vamos ter essa conversa franca com Deus, conversa franca com o todo, conversa franca com o mais alto. A meditação com a respiração consciente, ela é um meio de atingir o esclarecimento. Esse é um preceito budista, é um preceito hinduísta, que nos diz, que nos convoca a atingir esse estado de devoção através da meditação. Assim, os orientais utilizam muito isso, porque é a forma deles orarem. E nós, ocidentais, como é que nós oramos? Nós oramos, muitas das vezes, utilizando as nossas preces, que nós já temos introjetadas dentro de nós, ou então utilizando a nossa oração, criada por nós, espontânea. O indivíduo que medita, ele acessa essa faixa do mundo extrafísico. Quanto mais assíduo ele é, mais facilmente ele acessa esse estado mental com essa frequência vibratória sutil, que é a faixa de frequência sutil ideal para a emissão de pensamentos, sentimentos em forma de prece. Então veja, a respiração, a meditação, esse estado de concentração, de esvaziamento de nós próprios para acessarmos ao todo, para acessarmos a Deus. E nesse momento, então, a gente leva ao alto a nossa oração. Então, respirar, meditar, orar, vamos usar isso sem moderação. Vamos aprender a empreender esse movimento interno, esse movimento dentro de nós, que nos ajude a acessar aquela parte de nós mais pura, aquela parte de nós que mais tem acesso ao divino, acesso ao divino dentro de nós. Os orientais, através da yoga, por exemplo, os preceitos dos yogis que falam a respeito da meditação, eles falam sempre que a meditação ela tem 3 estágios. Ela tem o relaxamento, a interiorização e a expansão. E dentro desse processo da expansão, quando chega a esse ponto da expansão da alma, nesse estágio final da meditação, eles encontram então o momento da devoção. Eu trouxe para nós porque eu acho muito interessante a gente trazer para as nossas reflexões espíritas, espiritualistas, um pouco também daquilo que existe no nosso planeta, em outras culturas, em outras religiões, para a gente perceber o quanto elas têm afinidade com aquilo que nós já trazemos também, introjetados dentro dos nossos aprendizados cristãos. A devoção é o amor que foi purificado e oferecido a Deus. Envolve geralmente o culto a uma de suas encarnações, como eles dizem. Então eles têm a adoração a Deus em diversas formas. Nós muitas das vezes temos a nossa oração ligada e associada aos espíritos elevados aos quais nós temos afinidade. Nós, muitas das vezes, elevamos as nossas preces ao nosso Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta. E esse estado de devoção, esse estado de culto interior, de comunhão interior, através desse estado de concentração maior, de silêncio da alma, que nós conseguimos através da meditação, nos auxilia a entregar, então, a elevar ao alto as nossas preces e as nossas orações. Que a gente possa utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível. Cada um de nós do seu jeito. Não existe, como disse Joana, práticas místicas exteriores. Cada um pode encontrar o seu jeitinho de sossegar a mente durante alguns minutos diários, respirando,
relaxando, se permitindo essa entrega, procurando esvaziar a mente. Não é parar, eu tenho que parar de pensar. Só da gente pensar que tem que parar de pensar já é um pensamento. A gente para com isso. A gente não precisa parar de pensar. A gente simplesmente pode se entregar ao processo de perceber os pensamentos e deixar os pensamentos irem embora. Colhe o pensamento e deixa ele em volta e volta a concentração para um ponto. Queira se concentrar na imagem de Jesus, se quiser se concentrar no ponto entre os seus olhos, no chakra frontal, se quiser se concentrar, por exemplo, utilizando uma música de fundo bem suave, acompanhando aquela música repetitiva, aquele som, até conseguir esvaziar a mente, cada uma das pessoas vai encontrar, se quiser, a sua forma de meditar. E se dispuser, fazendo essa prática diária, a respiração a gente pode usar como ferramenta todos os dias, a qualquer momento, a qualquer hora do nosso dia, para nos ajudar a, como diz a doutora Anise, a interromper esse processo de ansiedade, esse processo de perturbação que a mente está agitada, no luta, na fuga. A gente interrompe, respira e volta para o momento presente, com a respiração consciente. A gente traz a nossa mente, o nosso corpo, o nosso estado mental para um estado de relaxamento. Isso é muito importante, é uma ferramenta preciosíssima. E quando quisermos aprofundar, então, usar essa ferramenta da respiração para nos levar a um relaxamento. E daquele relaxamento bem profundo a um estado meditativo. E depois em que a gente estiver naquele estado meditativo bastante intenso, que a gente consiga se esvaziar de nós mesmos, a gente então se perceba nos braços de Deus. E a gente se perceba nesse estado de devoção maior, onde a gente possa então acessar essas faixas vibratórias maravilhosas, sutilíssimas, onde a gente vai entregar então as nossas orações. Que a gente faça da nossa vida diária uma oração. Que a gente faça da nossa vida diária um viver conectado com esses preceitos, de todos esses ensinamentos que Cristo trouxe para nós, que todos esses ensinamentos que todas as religiões nos trazem, de sermos mais calmos, menos violentos, mansos, gratos, caridosos, empáticos, amorosos, confiantes, que a gente faça desses movimentos da alma, movimentos diários da nossa vida, que a gente respire e consiga sair daquele modo agitado e acessar um desses que eu acabei de mencionar, fazendo com que então a nossa vida diária possa ser pautada em valores mais tranquilos, mais profundos, mais sólidos, e que essa prática diária de todas essas ferramentas maravilhosas nos auxiliem a viver de uma forma mais tranquila, mais calma, com mais aceitação, com mais alegria interior, com mais paz de espírito. É isso que eu desejo a cada um que esteja aqui presente, acompanhando essa reflexão. Com isso, a gente encerra a nossa reflexão da noite de hoje e fica o convite. Vamos respirar, vamos meditar e vamos orar cada vez mais e melhor. Nosso Senhor Jesus Cristo envolva a todos em muitas bênçãos, em muita luz, em muita paz. Que a irmã Zarabatana e toda a falange nos envolva sempre em muita proteção. E com isso eu me despeço, meus amigos. Até a próxima, se Deus quiser.